Boa noite a todos. Boa Mais um noite. encontro do GEPOT, de nossas quartas-feiras. Nessa época de pandemia, estamos nos encontrando pelo Zoom, sempre às quartas, às 19h30, e estamos realizando um ciclo de encontros onde a gente tem trazido excelentes convidados, e hoje realmente não é diferente. Né? Nessa grande fase, né, desafiadora da pandemia, a gente é bombardeado até que positivamente por tantas lives, né? E numa dessas lives eu tive a grande felicidade de conhecer o Renato Spomberg, que é o nosso convidado de hoje, né? Na live do Fabinho, um amigo nosso que a gente tem em comum, e assistindo a live dele, eu percebi que as ideias dele, o perfil dele era totalmente alinhado, congruente com a nossa proposta aqui do GEPOT, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Organizacionais e Transpessoais. Né? Então, como tem sempre gente pela primeira vez, é sempre bom a gente falar que esse grupo aqui de estudos e pesquisas organizacionais e transpessoais ele já existe há 20 anos na Casa de Padre Pio. E eu, Dave Brickman, juntamente com o Emanuel Passa, a gente coordena esse grupo, que presencialmente a gente se encontrava às quintas-feiras, mas com essa agenda de pandemia acabou que quarta-feira ficou o melhor dia para todos nós. Então, esse nosso grupo, a gente considera ele um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade, então a gente sempre traz um tema diferente ligado dentro dessa esfera de tema. E hoje o Renato vai falar com a gente sobre inteligência espiritual, vai falar um pouco das vulnerabilidades e sobre a coragem. Tá? O Renato Spomberg ele é psicólogo clínico e empresarial, há 28 anos de mercado, fundador do Redespertar Humano, com formação em psicologia transpessoal e abordagem transdisciplinar. Tem como propósito despertar a consciência de cada pessoa e empresário para que levem a vida de maneira mais leve e produtiva. Tá? Eu vou passar agora para o Emanuel para dar as boas-vindas, fazer as honras da casa, e depois a gente fica com o Renato. Emanuel, por gentileza. Ok. Renato, já falamos hoje, mas mais uma vez temos um imenso prazer de tê-lo aqui para brilhantar o nosso grupo de ciência e espiritualidade. Dentro desse contexto, eu estou ansioso para me tornar uma pessoa melhor, porque com conhecimentos bons, nós nos tornamos pessoas melhores. É isso que eu estou esperando aqui para essa inteligência espiritual. Já que eu sou especialista em inteligência artificial, existe a inteligência natural, existe a inteligência emocional e agora vamos ver a inteligência espiritual. Eu então dou a palavra ao nosso novo amigo Renato Spomberg. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, a convite do David. O meu desejo aqui é que a gente possa trocar, conversar, né? Eu não gosto de ficar falando muito sozinho. A ideia de que eu pedi para o David, né, se quem quiser perguntar, fica à vontade para falar com ele, porque às vezes eu não vou estar conseguindo ver todo mundo. E desejo aqui uma ótima jornada para todos nós. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, eu queria fazer um momento de pausa. É um momento da gente respirar. Então, eu vou tocar um sininho aqui, aí eu vou falando algumas coisas durante essa pausa, e depois a gente volta. Aí eu toco o sininho, a gente pode abrir os olhos, tá bom? Então, eu vou convidar todo mundo nesse momento a fechar os olhos um pouco, por favor. Vou pedir para a gente dar uma alinhada na coluna, sentar bem confortável e vamos só respirar, inspirando e expirando bem tranquilamente.
Importante, preste atenção e observe a sua respiração. Traga sua atenção ao ar entrando e ao ar saindo. Fique no presente. Se o seu pensamento fugir daqui, traga ele de volta e preste atenção à sua respiração. A gente pode abrir os olhos lentamente. Primeira coisa importante eu não estou conseguindo ver todo mundo, algumas pessoas estão com a câmera desligada. Quem conseguiu ficar no presente esse período da pausa? Eu? Tá, ok? Bacana. Tá, ok? Quem não conseguiu? Quem teve dificuldade, que ficou pensando em alguma outra coisa que não era o que estava acontecendo aqui? Tá. Então, vamos começar a entender de cara que a nossa parte do nosso sofrimento, a nossa ansiedade, é quando a gente não está no presente. Sempre que a gente está pensando em alguma coisa, que seja no futuro, alguma coisa que eu tenho que fazer, ou alguma coisa que está... Eu vou gerando e criando dentro de mim a ansiedade, né? E a ansiedade nada mais é do que a gente ter uma preocupação com algo que vai acontecer lá na frente. A ansiedade nada mais é do que eu pensar em muitas coisas negativas. A ansiedade é eu achar sempre que alguma coisa vai acontecer, me identificar com as notícias que não são muito boas. Ansiedade é eu ficar tenso, ansiedade é eu ficar impaciente, é eu ter falta de foco. A ansiedade gera conflitos, né, entre as pessoas. Então, a emoção que está por base da ansiedade é o nosso medo, né? E é o que a gente está vivendo nesse momento, né, de pandemia, principalmente num primeiro momento, onde a gente entrou em muito contato com medo, porque era uma coisa desconhecida, em parte ainda é, mas a gente já tem algumas informações sobre a questão do que está acontecendo nesse momento. Eu quero separar o medo físico do medo psicológico, bem claro. O medo físico, o medo da sobrevivência, ele é um medo que nos protege, ele é um medo que nos salva, né? Então, assim, o medo, ele não é bom, ele não é ruim, ele é uma emoção. Então, assim, para a parte de sobrevivência, por exemplo, se você está vendo um assalto lá na sua frente, você não vai em direção ao assalto, você vai recuar. Então, nesse sentido, o medo nos salva. Só que eu vou falar com vocês do nosso medo psicológico. Nosso medo psicológico, diferente do medo instintual, ele faz a gente ficar paralisado, ele faz a gente ficar estagnado, ele faz a gente viver no piloto automático. Quando a gente vai vivendo e fazendo as coisas sem consciência, sem estar desperto para o que a gente está fazendo. E o principal medo psicológico que todos nós temos, que o ser humano tem, não medo físico, é o medo que a gente chama do medo do abandono, medo da rejeição. É o medo do fracasso. Todos nós temos muito medo de nos excluídos do nosso grupo. Pode ser família, pode ser do trabalho, pode ser daqui do GEPOT. Então, a gente sempre tem medo, de alguma forma, de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser excluído de algum grupo, né? Esse é o nosso maior medo. Uma criança, um neném, que recebeu pouco afeto, ou que não recebeu nenhum afeto,
ou que essa criança cresceu com dificuldade afetiva, o que a gente chama de ter crescido em família disfuncional, essa criança vai se sentir, de alguma forma, abandonada. Só que ela não vai saber exatamente o que está acontecendo com ela. E aí ela vai crescendo e ela vai tendo uma sensação que ela precisa sempre estar recebendo o afeto, o reconhecimento das pessoas, porque essa criança nunca teve o afeto na sua infância. É algo que é uma necessidade nossa, o afeto, as emoções, o cuidado. Se nós, quando crianças, quando neném, quando criança, não recebemos afeto, dificilmente a gente vai conseguir dar afeto para a gente e para quem está à nossa volta. A gente, no fundo, vai ficar cobrando afeto. Criticando as pessoas, a gente vai ficar cobrando, a gente sempre vai querer chamar a atenção das pessoas. É claro que isso acontece de forma bastante inconsciente. Eu não estou dizendo aqui que a gente faz isso de forma consciente, a gente faz isso de forma inconsciente. E a proposta hoje aqui é trazer um pouco mais a consciência o que acontece com a gente quando a gente não sabe. Então, assim, sabendo que o nosso maior medo é o medo do abandono, é o medo da rejeição, consequentemente o medo do fracasso, a gente sempre vai tentando ser uma pessoa perfeita. A gente dificilmente reconhece que a gente erra. Quando a gente erra, é sempre complicado reconhecer. A gente sempre tenta convencer que a gente não errou. Aí algumas pessoas falam assim, não, se me convencer que eu errei, eu reconheço, mas haja convencimento, né? Não é uma coisa tão simples assim, gente, quando a gente erra. E aí, eu quero falar para vocês o seguinte, em 1997, a Unesco, ela trouxe um estudo extremamente interessante, que é a abordagem transdisciplinar, aonde o ser humano é dividido em 4 dimensões ou 4 pilares. Quais são essas dimensões e esses 4 pilares? E é importante a gente entender, porque é isso que vai compor a mente e a personalidade de cada um de nós. Consequentemente, das organizações também. A gente tem, no primeiro ponto, o pilar, ou a dimensão da razão, que está muito ligado à nossa inteligência racional, ou seja, a parte do conhecimento. Como é que a gente aprende as coisas? Através da palavra, das conversas, de leituras. A gente vai aprendendo intelectualmente as coisas. E a inteligência racional é bastante importante para algumas tomadas de decisão. O segundo pilar, ou a segunda dimensão, está ligado às nossas emoções. E está ligado à nossa inteligência emocional. Aonde nós precisamos dar e receber afeto, dar e receber as nossas emoções, nos conectar às coisas que a gente sente. Vocês já perceberam? Quando alguém pergunta pra gente, como é que você está se sentindo? A gente costuma falar assim, tudo tranquilo. Será que realmente está tudo tranquilo quando a gente responde dessa forma? Ou a gente fala porque a gente não quer muita conversa? Então, se conectar às nossas emoções não é tão simples quanto parece. A gente tem um pouco de dificuldade de sentir as coisas, porque a gente aprendeu que sentir as coisas está um pouco ligado à fraqueza, à fragilidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. O terceiro pilar, ou a terceira dimensão, é ligada às nossas sensações corpóreas, físicas, né? Fome, frio, o alimento, o corpo, a questão do dinheiro, da sobrevivência, que é ligado à inteligência física, o que a gente chama de sinestésica ou corporal, que é a dimensão, de alguma forma, mais externa e mais superficial do ser humano. E a quarta dimensão, ou quarto pilar, que está ligado à questão da intuição e que está ligado à inteligência espiritual, que é o local, a dimensão dentro da gente, que a gente vai aprender, de alguma forma, a desenvolver o nosso lado essencial das questões do ser humano. Então, assim, esses 4 pilares, eles formam a personalidade humana. A gente aprendeu na nossa cultura cartesiana
Descartes falava assim, eu penso, eu logo existo. Então Descartes, lá atrás, logo depois do período do Iluminismo, ele reduziu a gente ao pensamento. Só que nós não somos só pensamento. Mas o que eu quero dizer com isso é que o fato de a gente se identificar muito com esse lado nosso intelectual e racional faz com que na nossa cultura a gente valorize mais esse lado intelectual e o lado da inteligência corporal ou sinestésica. São as dimensões que a gente dá mais valor na nossa cultura, que é a racional e a da sensação. A inteligência emocional e a inteligência espiritual começaram a crescer dos anos 60 para cá. Daniel Goleman foi o primeiro a lançar o livro, né, em 82, da inteligência emocional. E aí ele abriu um leque nas empresas, para as pessoas, de alguma forma, dizendo o seguinte, que a parte afetiva, a parte das emoções, é tão importante quanto a nossa inteligência racional. Então, assim, dito isso para vocês, eu vou entrar um pouquinho nessa questão das vulnerabilidades, que tem a ver com os nossos cuidados, de como a gente se cuida e como a gente cuida dos outros. O que é vulnerabilidade? A gente aprendeu, né, muito, a vulnerabilidade está muito ligada a uma questão de fraqueza, de fragilidade, da gente estar mal, né? Eu estou muito vulnerável, eu estou possível. Não é exatamente isso que acontece. E a gente vai entender um pouquinho por quê. A gente pode lidar com a nossa vulnerabilidade de forma destrutiva ou construtiva. Vamos dar exemplos concretos, né? O nosso corpo. Quando você machuca, por exemplo, o seu joelho, né? Você machuca o teu joelho, você vai sentir dor e você vai querer cuidar do seu joelho. Você vai fazer um curativo, se for alguma coisa mais séria, você vai no médico para cuidar dessa vulnerabilidade. Porque quando você machuca um joelho, por exemplo, dependendo do grau que você se machucou, você pode já não conseguir trabalhar e fazer as suas atividades. Isso quer dizer, opa, eu vou ter que cuidar do meu joelho para voltar à minha atividade. E aí eu preciso cuidar do que me machucou. E aí eu vou cuidar do meu joelho. Então, assim, a vulnerabilidade é uma excelente oportunidade da gente cuidar dos nossos aspectos. A gente pode resolver trabalhar nossa vulnerabilidade de forma destrutiva ou de forma construtiva. Como é que é isso? Quando eu vou negando as minhas vulnerabilidades, eu não cuido das minhas questões, eu não olho para dentro, né? Eu não presto atenção em mim, eu vou fazendo as coisas, né? Isso quer dizer o seguinte, eu vou me tornando uma pessoa, às vezes, ansiosa, eu vou me tornar uma pessoa, talvez, deprimida, eu vou me tornar uma pessoa, às vezes, que não quer saber das outras pessoas, eu vou me isolando. Então, assim, essa é uma maneira de eu lidar de forma destrutiva com as minhas vulnerabilidades, porque eu vou negar essas vulnerabilidades. Cada coisa que eu sentir dor, no plano físico, emocional, mental ou espiritual, eu vou negar. E na medida que eu nego, eu passo por cima, eu vou, obviamente, acumulando um monte de questões mal resolvidas. E dessa forma, eu vou ter bastante sofrimento. Então, assim, quando eu trato as minhas vulnerabilidades de forma destrutiva, ou seja, quando eu nego, quando eu não reconheço o que está doendo em mim, e a dor pode ser física, emocional ou espiritual, ou mesmo mental, a gente não cuida. É um exemplo bem concreto para a gente entender o que está acontecendo hoje. Há 6 meses atrás, a gente foi pego lá por aqui pelo coronavírus, por essa pandemia. Quais são as principais orientações que a gente recebeu? O cuidado do nosso corpo. Qual é o cuidado do nosso corpo? Usar máscara, passar álcool em gel, não ter aglomeração. Então, em função do coronavírus, a gente começou do nosso corpo, porque a gente poderia morrer, pegar a doença e morrer. E aí é interessante, porque a gente passa a ter que conviver dentro da nossa casa, com a nossa família. E aí que coisa interessante, né? Porque a gente passa a ter que cuidar da nossa saúde e da relação com a nossa família.
que parece, pelo que as pessoas, eu estou muito nas empresas, né, e eu pergunto muito para as pessoas, que as coisas mais importantes para as pessoas, na maioria dos casos, são duas coisas: saúde e família, tá certo? E aí a gente, nesse momento de pandemia, a gente só pode fazer duas coisas: cuidar da saúde e da nossa família. Mas tem um problema. A gente não pode mais sair de casa, ou não deve sair de casa. E aí a gente é podado na nossa liberdade. E isso começa a gerar também um grande mal-estar. Muita gente num alto grau de ansiedade e num alto grau de depressão. Só como uma informação para vocês, em abril e maio desse ano, em relação ao ano passado, o número de divórcios aumentou 178%. Porque as pessoas começaram a conviver. E na hora de começar a conviver, o bicho pegou. Por quê? Porque a gente não está habituado a falar as coisas que a gente quer para as outras pessoas da família. A gente às vezes fala mais ou menos, às vezes a gente fala de uma forma agressiva, ou não fala, não quero me envolver, não quero ter problema. Então as coisas essenciais, importantes, que se referem às questões de ordem emocional e afetiva, a gente vai deixando de lado. Só que a gente vai deixando de lado, mas a coisa por si só não se resolve. Ela vai crescendo. E, obviamente, por isso, o número de divórcios aumentou, por exemplo. Né? Muitas crianças, muitos adolescentes estão sofrendo muito de ansiedade e de depressão pela convivência com os adultos e por estar vendo tanta notícia ruim. Ou seja, dentro das nossas casas, claro, não são todas casas, mas numa grande parte das casas, as pessoas optaram em não cuidar das suas vulnerabilidades. As pessoas optaram em passar por cima das questões de ordem emocionais e afetivas, como se a gente conseguisse. Quando a gente faz isso, a gente vai gerar dentro da gente de depressão, pode chegar numa síndrome do pânico, pode chegar num transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, a gente, quando não cuida desses aspectos, a gente vai ter muitos sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. Quando a gente lida de forma construtiva com a nossa vulnerabilidade, a gente reconhece quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas fraquezas. E aí a gente começa a cuidar. Então, por exemplo, se eu começo a perceber que eu estou muito ansioso ou muito depressivo, eu vou procurar ajuda. Eu vou acabar procurando ajuda. Né? Eu não vou procurar um psicólogo ou um médico se eu não tenho nada. Claro, eu posso fazer os exames preventivos, mas eu normalmente vou para um hospital, para um médico ou para um psicólogo quando eu tenho algum problema que eu queira resolver. Então, que são as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, elas são fundamentais para que a gente saia do estado de sofrimento, para que a gente se reenergize e que a gente consiga levar uma vida adequada, uma qualidade de vida. Se nós não entrarmos em contato com as nossas vulnerabilidades, a gente vai começar a sofrer muito e a gente vai fazer os outros sofrerem também. Como é que a gente lida com a vulnerabilidade? Por exemplo, a gente não gosta, né, é muito interessante, né? A gente não gosta muito de se expor, né? De falar do que a gente sente. A gente gosta de falar o que a gente pensa. A gente gosta de criticar alguma coisa. A gente gosta de julgar alguma coisa. Mas assim, falar de mim sem estar criticando alguém, falar de como eu me sinto, é muito difícil. Na nossa casa, no ambiente que a gente está, nas empresas é mais difícil ainda. Ou seja, aonde a gente vai tratar muitas vezes os nossos medos, as nossas raivas, as nossas tristezas, as nossas irritações, os nossos pânicos, os nossos sonhos. Com quem? Porque se a gente vai falar com os nossos pais quando a gente era criança, provavelmente eles não vão nos entender. Hoje está melhor do que era alguns anos atrás, mas o grande problema é que hoje as pessoas estão tão dispersas,
estão com tantas informações na sua mente, tantas informações, se sentindo tão ocupadas, que elas não conseguem se conectar, elas não conseguem sentir as coisas. E aí a gente começa a sofrer bastante. A gente precisa aprender, é muito interessante, né? A se expor um pouco mais e aprender a ser imperfeito. Porque a gente busca, muitas vezes, quando a gente faz as coisas, a perfeição. Eu falei no início. Então a gente tem que aprender a errar, aprender a ser imperfeito, aprender a fracassar. Se eu fracassei, mas não precisa transformar isso num grande drama, num grande sofrimento. Como é que a gente faz isso? Quando a gente fala dos nossos medos, quando a gente fala das nossas emoções, para uma pessoa da nossa confiança, só o fato de falar faz a gente se sentir muito melhor, porque alguém está nos escutando. Essa é uma forma de cuidar das nossas vulnerabilidades, falando sobre elas. Então, dentro da tua casa, por exemplo, é que a gente não tem esse hábito muito de falar essas questões, seria uma ótima oportunidade nesse período de pandemia a gente treinar a fazer isso. Treinar a elogiar nossa mulher, nosso marido, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, irmão, com quem a gente vive. Elogiar as pessoas é muito importante para o ambiente que está à nossa volta, porque o elogio, muitas vezes, faz uma pessoa se sentir extremamente bem, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Por exemplo, eu vou perguntar aqui para o Dave, porque eu conheço o Dave. Dave, deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra a última vez que você elogiou uma pessoa da sua família? Ontem. Legal. Que bom. Parabéns. Como é que você se sentiu e a pessoa que você elogiou se sentiu? Olha, é engraçado que foi uma situação que a percepção foi muito interessante, tanto do meu lado quanto de quem não esperava esse elogio. Foi interessante você perguntar isso, porque foi uma coisa que acaba saindo de um padrão, né, do Isso, padrão normal. isso. Mas eu perguntei o seguinte para você, ó, como é que você se sentiu ontem com essa experiência de elogiar uma pessoa da sua família? Como é que você se sentiu? Então, eu me senti bem pelo fato da pessoa ter se sentido bem. Isso foi interessante também. Ok. Então, o David falou o seguinte, que provavelmente não é uma coisa, não é um padrão, ele saiu do padrão, ele elogiou uma pessoa da família dele, ele se sentiu bem porque a pessoa se sentiu bem. Vocês percebem? Muitas vezes, só uma palavra, um elogio, é suficiente para mudar um ambiente. Um sorriso, um cumprimento alegre, ajuda a mudar o ambiente. Só que a gente tem um problema, a maioria de nós. A gente não aprendeu, muitas vezes, claro, não é todo mundo, mas eu estou falando uma grande parte das pessoas, né? As pessoas não aprenderam a ser muito gentis e empáticas, não é nem simpática, mas é empáticas. As pessoas não aprenderam muito isso. Então, no dia a dia, se eu tô com um certo mau humor e alguém me olha meio de lado, eu já vou achar que a pessoa está querendo confusão comigo, só porque ela me olhou meio esquisito. Mas se ela me olha com um sorriso, eu vou ficar tranquilo, só por causa de um olhar. Então a gente começa a perceber que parte do ambiente que está à nossa volta, uma grande parte, depende do nosso estado de consciência, do nosso estado de humor, do nosso estado de estar desperto ou não. Desperto para quê? Para quem eu sou aqui. Por que eu, Renato, estou falando hoje aqui para vocês do GPOT? Qual é o meu propósito aqui nessa história? Se eu não tenho consciência disso, se eu não estou desperto para essas questões mais essenciais e importantes, eu não sei o significado e o propósito da minha vida. Eu estou aqui só para sobreviver. Eu estou aqui só
para pagar as minhas contas, fazer o que eu tenho que fazer e lá na frente, eu vou morrer. Não. A gente, na verdade, tem muito mais coisa para fazer aqui, desde que a gente se conecte a esses lados, a essas dimensões que são um pouco mais profundas, menos superficial. Tá? Vocês já repararam que quando um grupo de pessoas se encontram, as pessoas gostam muito de falar. Só que pouca gente gosta de escutar realmente com atenção, de prestar atenção, de se interessar no que o outro está falando. Ora, se todo mundo quer falar, quem é que vai escutar? Quando a gente fala, a gente não aprende muita coisa. A gente aprende quando a gente escuta. Então, de novo, na nossa casa, no nosso trabalho, a escuta ela é fundamental. Por quê? Porque é o momento que a gente está aprendendo. E isso tem tudo a ver com a inteligência espiritual, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E aí eu vou falar para vocês de das 4 dimensões das vulnerabilidades ou do cuidado. Eu expliquei para vocês o seguinte, que a vulnerabilidade é uma fragilidade nossa. E é interessante, né? A definição de vulnerabilidade vem do latim, que quer dizer vulnus. Vulnus. O que quer dizer vulnus? A pessoa que está ferida com possibilidade de morrer. Então, vulnerabilidade é quando uma pessoa, pela etimologia, tem a possibilidade de morrer. Então, é uma pessoa que está ferida. E ela pode estar ferida em 4 dimensões que eu vou estar passando aqui para vocês. E a primeira delas, obviamente, é a dimensão do corpo, que é a mais externa, que é a mais superficial. A gente tem os 4 níveis de vulnerabilidade que a gente precisa cuidar. O primeiro nível é o corpo. O mais externo é o mais superficial. E, obviamente, é o mais sensível. Qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, a gente paralisa. Se a gente machucar o nosso dedo mindinho, a gente vai ficar com um incômodo. Se a gente tiver uma forte dor de cabeça, a gente talvez não saia de casa. Então, tem diversas questões no corpo físico nosso que faz com que a gente fique parado, tendo que cuidar dele. Ou se você for sair para trabalhar, você vai ficar sempre pensando no corpo. É um exemplo muito interessante, né? Eu passei por uma experiência alguns anos atrás, já tem tempo isso, né? Aí eu vou me expor aqui, né, para vocês. Há anos atrás eu tive uma questão de hemorroida. Quem já teve hemorroida sabe como a hemorroida é uma coisa extremamente desagradável. E quando você tem um incômodo nessa área, parece que o mundo para. Toda a sua atenção fica focada nesse incômodo. E aí você tem que cuidar da hemorroida. Porque senão você não consegue respirar direito. Você não consegue andar para lá e para cá. Você passa a ter muita dificuldade de raciocinar. Você não consegue se alimentar, às vezes você não consegue dormir. E aí você tem que cuidar. E assim a gente vai cuidando. Então, assim, foi uma experiência tão interessante e forte lá atrás, porque eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser resolver esse problema. Quem já teve sabe o que eu estou falando. Então, o primeiro nível de vulnerabilidade está ligado ao nosso corpo, que está ligado à questão do prazer e da dor, né? Que está muito ligado à parte de trabalho, à questão financeira, né? Porque está ligado à sobrevivência. Está ligado à questão das doenças, está ligado às questões da fome, do frio, tudo isso são as nossas vulnerabilidades. Você, quando está com fome, se você está com muita fome, você, se não comer, você, por exemplo, consegue fazer alguma prática religiosa com muita fome? É complicado. Você tem que saciar a tua fome. Então, quando você está com fome, você sente um incômodo. Se você não cuidar da sua fome, você vai sentir um incômodo. E assim acontece com as nossas questões de ordem emocional e espiritual. O segundo nível da nossa dimensão da vulnerabilidade é
a parte mental, que está ligada ao pensamento e às emoções, que é mais ou menos o seguinte: é quando, se a gente não trata uma pessoa como sujeito, se a gente não respeita aquela pessoa, se a gente não olha para aquela pessoa que está na nossa mente como que tem uma história de vida, obviamente, aquela pessoa ali vai se sentir muito humilhada. Então, a gente pode tratar as pessoas como um sujeito ou como objeto. Na nossa cultura, existe um grande movimento das empresas, né, mídia, de vender as coisas. Está todo mundo vendendo sempre. E quem que tem que comprar? Nós. Então, muitas vezes, nós temos uma sensação que nós somos um grande objeto, que as pessoas estão com a gente por algum tipo de interesse. Isso é muito ruim, mas isso acontece muito. Então, assim, nessa segunda dimensão do pensamento e da emoção, tudo que está ligado à nossa, que a gente chama de inteligência intrapessoal, a nossa inteligência emocional é o que está dentro da gente. Se eu não cuido das minhas emoções, não tenho dúvida que você pode adoecer fisicamente ou emocionalmente. Assim, nesse período de pandemia, muitas pessoas, muitas mães me procuram como psicólogo com problemas que os filhos muitas vezes estão passando da pandemia. Elas estão presas dentro de casa, elas estão sem liberdade de ir e vir, né? E elas estão convivendo com os adultos que também estão insatisfeitos. Então o ambiente vai ficando muito pesado e as pessoas podem ir adoecendo. Então esse segundo nível da vulnerabilidade, que é o nosso pensamento e a nossa emoção, a gente tem que cuidar dela também. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu penso, com as coisas que eu falo, com as coisas que eu sinto. E cuidado não é no sentido de ficar tenso, é no sentido de cuidar. O que será que eu estou falando para outra pessoa? Eu estou falando algo que está ajudando essa pessoa a se sentir melhor ou estou ajudando essa pessoa a se sentir pior? Eu sempre vou ou ajudar uma pessoa ou não vou ajudar. A escolha sempre vai ser minha. Qual é a diferença? A diferença é a forma como eu trato essa pessoa. Se eu não cuido de mim, se eu não sou gentil comigo, se eu não sou generoso comigo, se eu me cobro muito, se eu sou muito irritadiço comigo, eu vou fazer isso com outra pessoa. Então, sempre eu preciso cuidar de mim para poder cuidar das outras pessoas. Não tem jeito. É igual a história do avião. Você anda de avião, a aeromoça fala o seguinte: se você entrar numa turbulência, o avião, você primeiro bota a máscara em você, depois você bota em quem está no seu lado. Assim é a nossa vida. Ou seja, independente da pandemia ou não, se a gente não cuida da gente, das nossas dimensões, das nossas vulnerabilidades, a gente não consegue estar inteiro. A gente fica pela metade. Só que essa metade vai gerando sofrimentos físicos e emocionais. A terceira dimensão é a social, a dos vínculos. E essa é que a gente teve uma grande perda nesse momento, que são as relações sociais. Ou seja, é interessante, né? Porque muitas pessoas, né, no período antes da pandemia, é muito interessante isso, estavam com um monte de pessoas com seus celulares. Os jovens mais do que as pessoas mais velhas, né? Então, assim, as pessoas estavam juntas, mas estavam separadas. Muitas pessoas, muitas famílias, né, sentam juntos, as pessoas estão no celular, então elas não estão juntas. Elas estão juntas, mas não estão juntas. Elas estão juntas, mas não estão juntas, porque o corpo está ali, mas a mente não está ali. E aí é interessante isso, porque no momento em que a gente é tirado a liberdade de se relacionar socialmente, de ir e vir para os lugares, a gente começa a usar muito celular, internet para se comunicar com as pessoas. E a gente começa a sentir muita falta dessa convivência. Nós fomos tolhidos
de uma dimensão nossa fundamental, que são as relações sociais. Isso é muito importante para todo ser humano. Depois eu vou dizer já já que teve uma pesquisa que foi muito interessante sobre isso. Então, assim, por que é tão importante a interação social? Porque o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. O ser humano nasceu para se relacionar. O ser humano é um ser relacional. De toda espécie viva, os filhos das pessoas, dos seres humanos, são aqueles que podem ficar mais tempo na casa dos pais. Um filho de 18 anos é bastante tempo, mas não, nem sempre um filho de 18 anos sai de casa. Ao contrário, a gente vê muitos filhos com muito mais idade ainda vivendo em casa. Então passa a ter uma dependência ou financeira ou emocional, ou as duas. Né? Porque não acha que só mora com os pais quem tem independência financeira, às vezes é dependência emocional. Então, assim, esse tipo de situação quer dizer o seguinte, que a gente precisa das outras pessoas para viver, crescer e evoluir. São os relacionamentos que fazem a gente se tornar uma pessoa mais amadurecida, mais inteira, mais verdadeira. Ou não. Se eu não aproveitar os relacionamentos, eu posso transformar a minha vida ou de quem convive comigo num verdadeiro inferno. Vai depender da minha capacidade de aprender, e essa capacidade de aprender está ligada à nossa inteligência espiritual. E aí, entrando já no quarto nível, ou quarto nível de vulnerabilidade, que é a parte espiritual. Ou seja, é a dimensão aonde a gente pode transcender, é onde está a liberdade de ir e vir, é onde a gente vai se transformar realmente, se a gente quiser. Então, eu vou falar sobre os meus sonhos, sobre o propósito da minha vida, sobre o significado da minha vida. Se eu não sei para que eu estou fazendo tudo isso, para que eu estou vivo, não tem problema. Eu não vou deixar de viver porque eu não sei por que eu estou. Muitas pessoas não sabem, né? Mas se eu não me dedico a tentar cuidar disso, eu cada vez vou ficar mais afastado das minhas questões essenciais. Eu cada vez vou me tornar menos ser humano. Porque o ser humano, segundo a Unesco, segundo o que a gente estuda, é a integração daqueles 4 aspectos que eu falei para vocês. A inteligência espiritual é a nossa dimensão mais profunda. E assim, quando eu falo em espiritualidade, em dimensão espiritual, eu não estou falando em religião. Religião é outra história. A religião está ligado à crença de cada um. A espiritualidade não. O que eu quero dizer? Uma pessoa pode ser altamente espiritual sem ter religião. E uma pessoa pode ser altamente religiosa sem ser espiritual. O que eu quero dizer? Está muito relacionado a essa capacidade nossa de ser dócil, de aprender as coisas com as nossas experiências, de transformar o nosso olhar, de mudar a nossa perspectiva de vida. Viktor Frankl, que ele foi um judeu, um psiquiatra, que ele viveu e morreu no campo, perdão, ele viveu e a família dele inteira morreu no campo de concentração. E os amigos dele, ele estava lá quando pequeno, ele conseguiu sobreviver. E do ponto de vista emocional, ele fala o seguinte: o que manteve ele vivo, emocional e espiritual, foi a necessidade que ele teve de criar uma linha da psicologia que chama logoterapia, que ele desenvolveu, e de falar para as pessoas, e de ensinar para as pessoas como sentido na sua vida, qual é o sentido da vida. Então ele fala claramente, ele morreu há uns anos atrás, mas ele saiu de lá e ele se tornou uma pessoa dentro da psicologia da área existencial muito profunda, porque ele trabalha muito essa questão da inteligência espiritual. Porque é claro que ele conseguiu viver
e viver sem grandes traumas pelo sonho e propósito que ele encontrou na vida dele. Para ele, o sentido da vida dele era ajudar as pessoas a encontrar o sentido na vida delas, pelo que ele passou no campo de concentração, que foi algo absolutamente extremo, muito extremo, de muito sofrimento. E aí, eu falei para vocês desses 4 níveis ou dimensões da espiritualidade. Eu falei que ia falar de uma pesquisa, né, para a gente entender o quanto que isso é verdade. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa desde 1938. É muito interessante, são 82 anos de pesquisa, com 3 milhões de pessoas ao longo desses anos todos. Então, bisavô, avô, pai, filho, com a seguinte pergunta: o que te traz felicidade? O que te traz felicidade? Essa foi a pergunta. Por incrível que pareça, né, tudo que a gente quer quando a gente está vivo, né, na idade mais adolescente, início da vida adulta, né, não foi falado, porque foram 2 respostas e depois veio uma terceira, depois de alguns anos. Primeiro, o que me faz feliz, segundo a pesquisa, é a qualidade dos meus relacionamentos mais profundos do dia a dia. Qualidade dos meus relacionamentos. Segundo, para surpresa dos pesquisadores, as conexões sociais, relacionamento social. O segundo ponto foi o relacionamento, a capacidade que as pessoas têm de se relacionar socialmente. Ou seja, se eu tenho relacionamentos próximos, de qualidade, se eu tenho conexões sociais, relacionamentos sociais, de alguma forma eu me sinto bem, confortável, eu vou me sentir uma pessoa feliz. E o terceiro ponto, que veio depois, é a nossa autoestima. Nós precisamos ter uma autoestima para que a gente possa também ser feliz. O que quer dizer autoestima? Autoestima quer dizer feliz com a minha vida. Eu estou bem comigo. Eu não preciso estar bem o tempo todo, isso não é possível, né? Mas assim, eu me tratar bem, eu me arrumar, eu cuidar da minha aparência, eu cuidar da minha emoção, eu cuidar da minha parte espiritual. Isso é ter autoestima. Eu não me desvalorizar. Por exemplo, uma pessoa que critica muito as outras pessoas o tempo todo é uma pessoa que tem uma enorme baixa estima. Exatamente porque ela está criticando constantemente as pessoas. Ou seja, o olhar dela está para fora, não está para ela. Dá para entender isso que eu estou falando? Tá. Tá. Sim. Ok. Pessoal, se alguém quiser interromper e perguntar, à vontade, tá? Então, assim, eu trouxe para vocês a questão dessa pesquisa para a gente entender. São evidências claras do que o que vai fazer a gente feliz é a gente poder olhar para a gente, é o nosso autoconhecimento e as nossas relações. É isso que vai deixar a gente feliz. Não é ter dinheiro é bom? É claro que ter dinheiro é bom. Mas não é a parte mais essencial que traz a felicidade. Ter conforto material, todo mundo precisa ter. Deveria ter, né, o conforto material para viver bem. Sem luxo, mas viver bem. Né? É fundamental que a gente tenha o nosso conforto material. Mas a gente fica buscando, muitas vezes, na nossa vida, somente a questão de ordem material. De posição em lugares. Eu quero viajar, eu quero trocar de carro. Tudo isso é bom. Mas quando a gente está para morrer, isso pouco importa. Você imagina, né? A gente está na cama lá do hospital, está chegando a nossa hora. Você vai pensar no carro que você teve, no imóvel que você deixou de comprar, no dinheiro que você perdeu. Alguém vai pensar nisso nesse momento? Não, 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 não. A gente vai pensar nas pessoas, quem está do nosso lado naquele momento. Quem é que está junto de mim? Então, a gente só vai conseguir se sentir bem quando a gente conseguir aprender
a se expor mais, a colocar um pouco mais as nossas emoções na mesa, falar sobre elas. Por exemplo, quando eu estou com raiva, é importante que eu fale para a pessoa, estou com raiva, não precisa ser da pessoa, com alguma outra coisa, que eu fale para a pessoa que eu estou com raiva. Por quê? Porque de repente ela vai falar uma coisa que eu não gosto e eu vou dar uma resposta meio atravessada. E aí vai começar um problema, porque ela não sabe que eu estou sentindo raiva. Pode ser de outra situação. Ou se eu estou sentindo raiva dela, da pessoa, eu posso falar, não dizer que a culpa é dela que eu estou com raiva, mas dizer que eu estou muito irritado porque isso que você fez me incomodou. Por exemplo, a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente acaba brigando. A gente discute. Quando a gente vai falar da nossa raiva, a gente não fala. A gente briga. Porque a gente não sabe lidar com a nossa raiva. A gente não sabe o que fazer com a nossa raiva. Às vezes a gente fica tão descontrolado que você não consegue nem respirar. Então a raiva te domina. Nesse momento que você sente raiva, qual é a minha sugestão sempre? A raiva ou qualquer emoção? A raiva e o medo, principalmente. Para e respira. Respira. Por que respira? Não é porque eu estou falando. Quando eu respiro e presto atenção à minha respiração, eu lembro que eu estou vivo. Quando você está com raiva, quando você está no piloto automático, quando você está com medo, muitas vezes você não tem consciência que está vivo. Então, quando você respira e presta atenção à sua respiração, você traz a sua atenção para o presente. E aí você pode esperar um pouco a sua raiva passar e perguntar, Renato, eu falando comigo, o que eu posso fazer com isso agora? Eu preciso perguntar para mim. É uma forma de eu dialogar comigo, que é o que eu preciso fazer com a outra pessoa. A gente não aprendeu a dialogar. A gente aprendeu a criticar e julgar. E algumas pessoas, claro, por sua própria conta, vão aprendendo a escutar, vão aprendendo a saber falar. Mas vocês já repararam, em casa, eu vou trazer para exemplos bem concretos. Você está dentro da tua casa, e aí tem um problema com a tua mulher, com o marido. Beleza. Aí você fala assim, é melhor eu não falar. Porque se eu falar agora vai dar problema. Beleza, aí chega no dia seguinte. Hoje eu acho melhor não falar também. Bom, vocês já entenderam, né? Daqui a pouco vai passar muito tempo e nada aconteceu. E aí vai passar anos, aí você vai falar, ou você, a tua esposa, ou a tua mulher, ou filho, seja lá quem for, vai dizer, há 15 anos atrás você fez aquilo para mim. E aí vem com toda a carga emocional de tudo que não foi falado. Por quê? Porque a gente não falou na hora que deveria falar. Porque a gente não se conectou às nossas emoções da forma que a gente precisa fazer. Não tem emoção boa, não tem emoção ruim. Emoção é para ser sentida. E nós temos medo, principalmente da raiva e da tristeza e do medo. O medo é uma coisa que dá muito medo. Vocês já repararam? Quando você está no grupo, família, que você sorria, tá tudo certo. Mas se você se emociona com alguma coisa que alguém fala e você chora, o que a gente costuma fazer? A gente pede desculpas. Desculpas. Eu estou chorando. Ora, por que eu preciso pedir desculpas quando eu estou chorando e não quando eu estou sorrindo? Qual é a diferença? A gente que dá esse valor. Isso quer dizer que a tristeza, que a emoção, de alguma forma, causa um certo incômodo nas pessoas. O sorriso não causa porque ele é bem aceito. Mas se você falar um tom mais áspero, ou se você se emocionar, você vai ter uma reação normalmente negativa. Então, assim, a emoção precisa ser vivida. O medo ou a raiva, a gente tem que sentir. E não precisa fazer nada enquanto você está sentindo. Sente e conversa com pessoas da sua confiança. Se você faz um trabalho com um psicólogo, ou seja lá uma yoga, uma meditação, o trabalho que vocês fazem da oração, então cada um no seu caminho. Mas se você
se conectar à sua emoção, não adianta, porque não vai passar. E é simples de entender. Eu vou dar um exemplo. Eu atendo uma pessoa que tem uma depressão forte, né? Uma mulher empresária, e ela tem uma depressão forte. A história é complicada desde a infância, e ela entrou em depressão há pouco tempo, e as outras vezes que ela tinha entrado em depressão, ela tentou se matar. Dessa vez, ela entrou em depressão, mas ela ficou triste. Das outras vezes, ela sentia raiva, irritação. Dessas vezes, ela ficou muito triste. E ela começou a ficar muito agoniada, porque ela estava sentindo tristeza e ela não estava acostumada a sentir tristeza. A emoção que ela sentia era raiva. E aí, primeira sessão, segunda sessão, depois que ela entrou nesse estado, e ela falou: Renato, o que eu preciso fazer para sair desse estado? Eu falei: chorar. Você precisa entrar em contato com a sua tristeza e chorar. Na medida em que você chorar, você não é que ela vai ficar curada de depressão, pelo amor de Deus, não é isso. Ela vai melhorar, porque ela ficou de cama. Ela literalmente não conseguia se levantar. Bom, ela teve uma conversa lá com a mãe dela e por algum motivo ela começou a chorar. A próxima sessão, ela estava bem, sentada na cadeira do escritório dela, ela falou: Renato, eu estou me sentindo muito bem. Eu falei: coisa boa, o que aconteceu? Ela falou: eu chorei. Eu consegui chorar. Ela nunca tinha chorado. Alô? Perdão? Agora sim. Não, continua. Tá. Ela nunca tinha conseguido chorar. Olha que loucura, o mal que isso fez para a vida dela, tá? Então, assim, se conectar à emoção é fundamental para a gente poder melhorar o nosso estado de humor interno. Quando eu perguntei para o Dave no início, a questão do elogio é mais ou menos isso. Quando a gente se elogia, quando a gente se trata bem, quando eu olho no espelho e falo: poxa, olha que cara legal que está aí, pô, um cara batalhador, um cara que está correndo atrás das coisas, né? Um cara que está ali, está ajudando a família, quem está aqui fazendo o seu trabalho, né? Aqui nos depotes. Cara, olha como é que eu sou um cara bacana. Né? É legal falar isso para o espelho, mas a gente tem dificuldade. A gente acha: não é bem assim, eu não sou muito bom, eu sou muito assim, eu sou muito assado. Eu começo a me jogar para baixo. Eu mesmo faço isso comigo. E aí não tem jeito. O pior inimigo é o que está dentro da gente, que a gente chama do crítico interno. Esse nosso lado, que chama crítico interno, que é ligado ao nosso ego, obviamente eu não vou conseguir falar hoje aqui, tem como objetivo sabotar a nossa qualidade de vida. E muitas vezes a gente acredita no nosso crítico interno. Quando a gente acredita no nosso crítico interno, a gente vai fazer o que ele quer que aconteça, que a gente ir para o buraco. Porque esse é o objetivo do crítico interno, é sabotar, é boicotar a nossa qualidade de vida. Ou seja, a gente tem cuidado com o que a gente fala com a gente, o que a gente fala com as outras pessoas. Porque isso tem uma força enorme ao longo de anos de repetição. E o Dave falou uma coisa que eu achei a coisa mais importante. Ele falou: Renato, a gente mudou um padrão quando ele elogiou a pessoa da família dele. Isso quer dizer que não se tinha por hábito fazer isso. E olha que legal, o bem-estar que a pessoa sentiu e que ele sentiu, isso transforma uma pessoa ou uma família ou um relacionamento, tá? Quando a gente cuida das pessoas e da gente, é muito interessante. O que é cuidar das pessoas? Porque vocês que estão fazendo o trabalho aqui voluntário, vocês estão cuidando de muitas pessoas. Mas vocês, para estarem aqui, para prepararem, vocês precisam estar bem. De novo, vou repetir, se vocês estiverem com um enorme na vida de vocês, vocês não vão poder estar aqui. Se vocês tiverem alguma questão de ordem emocional ou física, talvez vocês não possam estar aqui. E assim por diante. Então, a importância de cuidar da gente é fundamental para a gente se tornar uma pessoa produtiva,
produtiva nos relacionamentos familiares. E a produtividade não é aquela produtividade da unidade de produção, de ficar produzindo. Não. É de você poder fazer as suas coisas bem feitas. Por exemplo, ser produtivo é conseguir ler um livro. Por exemplo, ser produtivo é conseguir brincar com seu filho. Ser produtivo é conseguir conversar com a sua esposa, com o seu marido, sem ficar pensando no que você tem que fazer. Porque parece coisa para fazer. E essa é uma forma da gente se desviar das questões essenciais. Eu botei uma frase em rede social que eu acho muito legal, que é mais ou menos isso. A gente tem tanta coisa importante para fazer, descobrir o nosso propósito, e a gente perde muito tempo com os aplicativos. A gente se dispersa com muita facilidade. A gente escuta um monte de coisas desnecessárias. Fala um monte de coisas necessárias. Sabe por quê? Para a gente não se conectar às nossas emoções, para a gente não se conectar à nossa dimensão da espiritualidade. Por quê? Porque esses níveis mais profundos da nossa vida são elas que nos transformam. Não é o nosso trabalho, não é o nosso grau de intelectualidade que vai fazer a gente crescer. Não é. O que nos motiva, o que nos encanta é a nossa emoção e a nossa espiritualidade. Tá? Quando você olha um pôr do sol bonito, você fala, nossa, que coisa linda. Nesse momento, a sua percepção é da sua inteligência espiritual. Porque você não consegue descrever aquilo. É uma sensação que você tem. É algo que pode despertar algo tão profundo em você que você pode ter um despertar, por exemplo, olhando o pôr do sol. Dependendo de como você está naquele momento. Se você estiver inteiro ali, pode ser que você tenha uma sensação muito especial. Quando a gente cuida das outras pessoas, o que é a parte mais importante nessa questão da pessoa não se sentir sozinha? Essa é a maior ajuda que a gente pode dar para qualquer pessoa. Que a pessoa não se sinta sozinha. Eu falei no início, o ser humano ele é relacional. Quando um presidiário ele faz alguma besteira, quando ele está preso, ele não vai para a solitária? Ora, ele vai para um castigo pior do que está preso. Por que ele vai para a solitária? Para ele não se relacionar com ninguém. O que acontece? Ele vai começar a pensar as coisas dele. E ele pode surtar. Porque ele não está se relacionando. Então, a gravidade da falta de relacionamento ou da pouca qualidade nos nossos relacionamentos é crucial para que a gente se sinta bem fisicamente e emocionalmente. Se eu não me relaciono bem com as pessoas, eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais isolada dos outros. E, obviamente, eu, em vez de crescer, eu vou descer. É simples assim. A escolha sempre é nossa. A gente, obviamente, não consegue escolher as circunstâncias da vida, dado a pandemia, dado o coronavírus. Mas a forma que a gente vai lidar com essa situação depende 100% da gente. Nos relacionamentos é a mesma coisa. E aí, perguntas? Alguém quer compartilhar, falar alguma coisa? Renato. Eu também queria falar depois, David. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida, porque quando você falou desses 4 níveis de vulnerabilidade, né, eu lembrei de... Eu gostaria que você explicasse primeiro o que está se falando muito na tal da síndrome da cabana, né, e eu queria saber o que é exatamente e em qual desses 4 níveis de vulnerabilidade se enquadraria essa síndrome. Tá. A síndrome da cabana, ela está muito relacionada à questão da nossa casa. Tá relacionado a gente se sentir protegido e seguro na nossa casa. Então, hoje, por exemplo, antes também da pandemia, não tenha dúvida, mas hoje está mais claro isso. Só se sentem bem quando voltam para casa, porque na nossa casa é o lugar onde a gente se sente protegido e não ameaçado, e não exposto pelas pessoas.
É como se a gente tivesse blindado. Tá. Com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas tiveram que ir para casa, né? E hoje, o que está acontecendo é que tem muita gente que está com muito medo de sair de casa. E o que vai acontecer certamente? Mesmo quando sair a vacina, vão ter pessoas que vão ficar com muita resistência de ir para a rua. Até porque muitas empresas vão oficializar o home office, mas independente disso, as pessoas vão ficar com certo receio de sair. O que é a síndrome da cabana? É o momento onde eu estou querendo me proteger de qualquer questão de ordem emocional, física e a mental. Eu não vou falar que é da espiritual. Então eu diria que, você está me perguntando em que nível está. Eu diria que está nos 3 níveis, no corpo, na emoção e no social, sendo que está muito mais forte na emoção. Por quê? Porque quando eu estou dentro de casa, olha só, eu não corro risco de fora de casa correr nenhum risco físico. Vamos lá, risco físico de pegar uma doença, de me relacionar com as pessoas, não corro risco de me aborrecer, não corro risco de ser tratado de uma forma como objeto. Então, assim, a síndrome da cabana vai pegar os 3 níveis, porque os 3 níveis estão dentro dos nossos medos. Então, é uma síndrome que faz com que a gente queira ficar dentro da gente, mas de uma forma protegida, não exposta. Que é o contrário de lidar com as suas vulnerabilidades, que a gente precisa se expor e se emocionar. A síndrome da cabana, eu quero ficar quieto no meu canto e ficar aqui. Eu não quero que ninguém faça nada, eu não quero me expor, eu não quero correr risco. Deu para entender um pouquinho? Isso, e a coragem é que rompe esse processo. Né? O que é coragem? Só para ficar claro, a coragem está relacionado a eu ter a capacidade de me conectar com a minha vulnerabilidade, porque dá medo, causa um desconforto, eu senti tristeza, eu senti medo e eu senti raiva, causa um desconforto. Quando eu tenho a coragem de tratar dessas minhas emoções, do que está acontecendo comigo, olha que interessante, eu passo a ter coragem de tratar e cuidar disso. O que vai acontecer? Quando eu sair desse estado, porque vai sair, eu vou sair muito mais fortalecido, eu vou sair muito melhor. Por quê? Porque a nossa capacidade espiritual, ela nos transforma daquela pessoa, por exemplo, que está com muito medo, por exemplo, medo de sair na rua. Vamos lá. E aí eu vou começar a trabalhar essas questões, medo de sair na rua. Eu vou a um psicólogo, eu vou me tratar de algum jeito, eu vou orar, eu vou fazer meditação. No momento em que eu saio desse estado, eu vou estar extremamente fortalecido para lidar com as pessoas. É nesse sentido que quando você se expõe, quando você entra em contato com as suas emoções, é o momento que começa a cura. Quando você nega e não reconhece, está dizendo para você, eu não quero crescer. Você está falando para você. Você está falando para a vida, eu não quero crescer. Quando você entra em contato com as suas emoções, as mais difíceis, é o momento que a gente começa a sair daquele estado que aquelas emoções levaram a gente. Tá claro, David? Perfeito. Tá. Emanuel, você quer perguntar? Você falou? Quero. O que você falou, uma parte enorme, com bastante conhecimento, e eu quero ver uma coisa que você não falou muito ainda. Eu já escrevi 2 livros sobre cura, os processos de tratamento de cura física e espiritual. Estou escrevendo o 3º. Legal, parabéns. Muito obrigado. No momento eu estou escrevendo sobre os valores que a gente deve passar para os outros, para que a gente mude o mundo. E no anterior eu escrevi sobre espiritualidade, o que é um ser espiritual. Então, essa parte da espiritualidade que você não tocou muito no assunto. Só que a gente já está, daqui a pouco
acaba o tempo. Mas vamos lá, um pouquinho só dessa parte da espiritualidade. A gente, hoje, devido a várias coisas que a gente não vai discutir agora, a gente se separou do Criador. Isso faz com que a gente sinta medo, que a gente não tenha, saiba qual é a nossa missão e que a gente não entenda que existe solução para todos os problemas. E se o problema é grande, tem uma solução grande. E essa parte espiritual, que a gente é um espírito e não é um corpo, é uma parte que está entrando na cabeça das pessoas agora. Estou falando da grande população, né? E as pessoas precisam aprender o que é ser um ser espiritual. Não é só ser um ser físico, só você ter prazer físico, quando você pode também ter prazer mental e prazer espiritual. Então, essa coisa que eu estou escrevendo, que eu estou querendo colocar no volume 3, que eu já tenho alguns capítulos prontos, que o Dave até discute bastante comigo, esse volume 3. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da parte do ser espiritual. Legal, eu deixei para o final. Opa! Para falar agora. A gente está em sincronicidade. Então, primeiro, qual é a síntese da inteligência espiritual? Olha só, eu estou tratando a inteligência espiritual, Emanuel, como algo que está dentro da gente, tá? Isso. Porque a fé é de cada um, mas a inteligência espiritual, independente da crença, existe na pessoa, tá? Então, independente da pessoa ter uma fé assim ou assado, a espiritualidade está dentro dela. Qual é a síntese? Primeiro, ela ajuda a gente a interrogar, a perguntar questões mais importantes na nossa vida. Então, ela serve para a gente questionar algumas coisas mais profundas. E 2, ela precisa voltar para a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Isso. Então, a inteligência emocional, ela serve para levar a gente para as nossas questões mais essenciais, profundas, e como você colocou da sua forma, essa ligação com o Criador, que eu quero dizer, eu chamo com a ligação com essas questões mais essenciais do motivo que nós estamos aqui. Para que serve a inteligência espiritual? Ela abre a nossa mente, ela abre o nosso horizonte para a gente ver objetivos e propósitos maiores. Você falou uma coisa assim, que você escreveu no livro, que você estava colocando uns valores para mudar o mundo. A única forma, na minha visão, tá, Emanuel, que a gente pode mudar o mundo é quando a gente muda a nossa visão do mundo. Não tem outra forma de mudar o mundo. Isso, mas para você mudar a sua visão do mundo, você tem que ter os valores dentro de você. É isso que eu estou falando. Desde criança, aprender os valores e as verdades, para que essa geração possa, em algum tempo, criar uma psicosfera para a mudança da humanidade. Mas vamos lá, claro, a gente tem que ter valores, mas assim, às vezes essa abertura da mente, o nosso despertar de cada pessoa, o Emanuel, não vem necessariamente da forma como talvez você imagine. O Pierre Weil, que foi um grande psicólogo, faleceu, ele dizia assim, eu conheci ele pessoalmente. Eu também, eu tive com ele algumas vezes. Pierre Weil falava o seguinte, que esse despertar que você está falando, ele é um grande mistério. Ninguém sabe o porquê que as pessoas, em determinado momento na vida delas, despertam para esses valores que você está falando. Ou seja, claro, quando uma criança cresce com valores mais humanos, provavelmente essa pessoa pode ter mais chance desse despertar. Ou não. A gente não sabe. Não sabe. Mas o fato é que a nossa inteligência espiritual, ela serve para abrir a nossa mente em determinados momentos da nossa vida. Eu falei a história do pôr do sol. Um pôr do sol pode abrir a minha mente. Um sofrimento também, mas não necessariamente.
Eu vou falar, porque a questão da hora é um pouco importante. Então, eu vou falar de 3 pontos, tá, Emanuel? O primeiro é que ela abre a nossa mente, a inteligência espiritual, para perspectivas novas, maiores e mais profundas, tá? Então, isso acontece, mas a gente, uma coisa que eu quero deixar claro, que isso para mim é uma verdade para mim. Ah, a gente só consegue mudar o mundo quando a gente muda o nosso olhar para o mundo. Você sabe por quê? O Pierre Weil falava isso também. Nós somos Uhum. 8 bilhões de habitantes. São 8 bilhões de realidades. São 8 bilhões de formas diferentes de ver o mundo. Por quê? Porque cada cérebro, cada ser humano teve as suas experiências individuais. E criou sua realidade. Exatamente. Perfeito. E aí, ou seja, eu não mudo o mundo, eu mudo somente a forma como eu me relaciono com o mundo. Mas eu preciso ter valores para fazer isso. A Você precisa ter. percepção é um deles. É, Melhorar a percepção. mas aí você parte. Pessoas que não têm alguns tipos de valores que você acredita não podem se tornar pessoas elevadas espiritualmente. Isso não é verdade. Não, Necessariamente. não falei isso, não. Então desculpa. Entendi errado. Eu acho que as Pô, pessoas que têm esses valores, elas vão poder ajudar outras pessoas a ter valores. Tem pessoas que não têm valor nenhum. Ela não, simplesmente repete. tá. Desde que valores realmente você usa na sua vida. Isso. Você dê exemplo. Isso, aí estamos junto. Beleza, Isso. aí estamos junto. Você tem que, na verdade, ser aquele valor, não é falar. Primeiro. Primeiro. Beleza. Então, É. assim, a gente está de acordo. Aí você pode ajudar. O Pierre Weil falava também que nós somos pontes. Pontes para quê? Para poder ajudar as pessoas a evoluírem, a crescerem. Isso é fundamental. E nisso, é claro, a gente está de acordo. Uhum. Segundo ponto da inteligência espiritual. É interessante, né? A inteligência espiritual nos permite, quando a gente está num alto grau de sofrimento, a gente se distanciar, a gente ficar quieto e a gente se desconectar da gente. É como se a gente tem uma capacidade de nos olhar de cima. Isso. Então, é só o ser humano que consegue isso, em função da nossa inteligência espiritual. Nós conseguimos, num momento de dor, de sofrimento, e conseguimos mesmo, a gente sair. Quando eu falo sair do corpo, não é sair o espírito sair, não é isso que eu estou falando. A gente consegue olhar para a gente e fazer uma avaliação daquela situação. A gente só faz isso, a gente só consegue manter o nosso silêncio interno por causa da nossa inteligência espiritual. Isso. Senão a gente não conseguiria meditar, a gente não conseguiria orar em paz. Momentos que a gente tem de paz interna é o momento que a nossa inteligência espiritual está atuando. Só que a gente tem que ajudar. Eu falei, olha só, eu falei de 2 pontos, de abrir a nossa mente. O segundo, serve para distanciar, silenciar e desconectar. Tá? E a terceira coisa que eu já falei a inteligência espiritual nos dá uma capacidade de olhar o belo. A gente pode olhar um quadro e dizer, nossa, que quadro lindo e maravilhoso. A gente às vezes vê uma cena de natureza e a gente fica assim, a gente fica embebecido, a gente olha, nossa, que coisa, a gente fica encantado. Então a nossa inteligência espiritual é uma grande abertura Para a percepção. Eu não sei se é perfeição. Perfeição. Não, você perceber. Percepção, perfeito. É. Eu entendi que você falou perfeição. Não, não, não. Beleza. Então, assim, a nossa percepção desta forma é em função da nossa inteligência espiritual. Porque Isso. senão nós não teríamos essa capacidade. Assim, um animal, ele pode ser muito humano, mas ele não tem ego. Aí você pergunta assim, não, eu não vou falar disso porque a gente vai entrar numa discussão meio complexa. Deixa isso de lado. Vamos focar aqui no tema. Então, assim, a inteligência espiritual, ela está ligada à nossa capacidade de aprendizado, de transcender, de ultrapassar
os nossos maiores desafios, a gente só consegue passar na dimensão da espiritualidade. Como eu citei o exemplo do Viktor Frankl. Uhum. Porque ele só conseguiu passar pelo que ele passou em função da questão da espiritualidade. E nós só estamos aqui, ó, nesse momento, juntos aqui, falando sobre essas questões, pela nossa dimensão espiritual. Isso. Porque senão a gente não teria abertura para o novo. E é essa dimensão que faz a gente crescer. É essa dimensão que nos impulsiona para a transformação. É essa dimensão que nos ajuda a nos tornar seres, né, humanos de verdade, humanizados, que é o que a gente está precisando. Porque Claro. na medida em que a gente consegue ajudar as pessoas a crescerem, ou se tornarem pessoas mais tranquilas, poxa, a gente está mudando o mundo. Isso. A gente, o Renato, a gente mata um aos outros. Os animais normalmente não fazem isso, a não ser os animais selvagens. Mas os Só para animais. instinto, né? Só para sobrevivência. E nós matamos à toa. Sem nenhum motivo, a gente mata os outros. Então nós não somos seres humanos ainda. Vamos ser, quem sabe? De acordo. Estamos chegando lá. Eu espero que a gente consiga. Bom, só para finalizar, Dave, tá na hora, né? Isso, estamos já com o tempo já no limite, mas... Tá, então assim, só para finalizar, o caminho do autoconhecimento, ele é fundamental para a gente se tornar uma pessoa mais leve, alegre e produtiva. Sem o autoconhecimento, sem a gente investir na gente, sem a gente pesquisar, investigar, falar sobre as coisas mais essenciais, a gente não consegue se tornar uma pessoa inteira. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento para não perder tempo, besteira, muita coisa pequena, porque a gente vive gastando o nosso tempo, a nossa energia com um monte de bobagem. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é: foquem nas questões que realmente são essenciais para a sua vida, para a vida da família e de todas as pessoas que estão à volta de vocês. As questões essenciais, que é o que interessa, elas estão sendo deixadas de lado. E por isso, como o Emanuel falou, a gente está matando. E não é só matando, a gente mata, a gente fala mal, a gente destrói pessoas pela boca, pela língua, a gente, enfim. Isso é matar. Isso é matar também. Claro, claro. Então, assim, tudo isso, na verdade, é fruto, o que você chama dessa desconexão com o Criador, ok? Eu estou chamando da desconexão com a nossa inteligência espiritual e emocional. David, é isso. Eu vou deixar aqui na tela os seus contatos. Deixa eu compartilhar aqui, porque o pessoal quiser anotar, tem o canal seu do YouTube, no Instagram, seu e-mail, telefone e o seu site, Redespertar Humano. Tá? Eu sei que você vai fazer ainda agora uma prática final, não é isso? Para a gente Podemos fazer o fechamento. Seria ótimo. Então, ok, vamos lá. A gente vai... Se você quiser tirar... Bom, você que Vou sabe. tirar aqui. Olha só. Eu gostei do sininho. Gostou? Bom, eu vou tocar o sininho, eu vou pedir só para a gente terminar, fazer a pausa final. Eu vou pedir para, nesse momento da pausa, vocês observarem o que ficou de mais importante aqui para vocês, tá? Então, vou pedir para a gente fechar os olhos um pouquinho. Vamos dar uma alinhada na coluna. Vamos só respirar. Inspirando e expirando bem tranquilamente. E observe a sua respiração. Ao ar entrando e ao ar saindo. E tome consciência do que ficou de mais importante para você aqui nesse encontro. O que mais te marcou? Tome consciência disso.
Inspire e expire bem tranquilamente, prestando atenção à respiração. A gente pode abrir os olhos bem lentamente, trazendo a mente aqui para onde vocês estão. A única coisa que eu vou pedir é para quem quiser falar, e aí é um feedback para mim que é importante, né? O que ficou de mais importante para vocês aqui nesse encontro? Quem quiser falar, Só abrir o microfone. Pode abrir o microfone quem quiser comentar. uma palavra, uma frase só de como foi para você aqui. Eu posso começar? Por favor. A palavra é tudo. Obrigado. Por que tudo? Tudo é essencial porque se a gente sabe tudo isso que você falou, é essencial. E agora precisamos saber tudo. Tudo que você falou era essencial. Tá bom? Obrigado. Mais alguém quer falar? Gustavo? Eu, antes quero agradecer também, eu acho que o papo foi bacana pra caramba e como sempre, as conversas do GPOD são sempre enriquecedoras, mas a minha palavra aí é prática, né? É nunca deixar de praticar esse autoconhecimento, essa busca, porque a gente vai tomando na cabeça, a gente vai aprendendo e vai tomando na cabeça, aprendendo e tomando na cabeça, e é sempre uma busca mesmo, e eu achei curioso o tema, né, ter esse vínculo de inteligência espiritual, como isso é colocado também a questão do negócio, a questão de uma empresa, porque hoje em dia a gente tem que se virar e tudo está conectado, como o próprio mestre Emanuel falou, e é isso. Eu agradeço aí e eu acho que ficou muito mais isso mesmo, essa questão de prática evolutiva, de você se autoconhecer e se aprimorar. Bacana. Muito obrigado. Ok. Mais alguém gosta? Queria falar uma coisinha. Pois não, Paulo. Pois não. Isso. Complementando o que o Emmanuel falou, tudo isso está conjugado a uma coisa só. Por quê? Os estudiosos dizem que o primeiro sentimento que apareceu no ser humano, lá na época das cavernas, foi o medo. Em seguida, mais tarde, apareceram a raiva. E mais recentemente é que chegou o amor. E para a gente desenvolver esse amor, não pode ficar capenga, tem que ter tudo isso junto que você está falando, que chega no final a inteligência espiritual, a sensibilidade espiritual, que vai nos permitir ainda muita evolução pela frente. Era complementando o que o Emmanuel falou. Tá joia. Só isso. Obrigado, Paulo. Ok. Sim, boa noite. Oi, Michael. Boa noite, Michael. Tudo bom? Tudo bom, Renato? Prazer. Queria agradecer o convite e dar parabéns aí, foi uma ótima palestra, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes, só foi muito bom, trazendo a reflexão, principalmente da parte interna, né? Parabéns aí a todos e parabéns a todos buscando conhecimento. Um abraço. Obrigado, Michael. Maravilha, pessoal. Então, a gente vai se despedindo aqui. Eu já vou anunciando o nosso encontro da próxima semana, que vai ser uma convidada também muito especial, que é a Moni Oliveira, e ela vai falar sobre o sistema holocromos, a terapia de fractais e a espiritualidade. Então, a gente sempre trazendo um tema novo, né? E agradecer mais uma vez pela aula sensacional que nosso querido Renato nos trouxe hoje, e uma boa noite a todos e nos vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigado.
Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado a vocês. Foi ótimo, Até muito logo. bom. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Renato. Obrigado a Boa vocês. noite. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite, Oi. boa noite. Boa noite. Boa noite, Bye, professor. bye, bye, bye. Bom Boa descanso. noite.